A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Algum irmão ou irmã deseja pedir a orientação de Deus sobre esse tempo de escola bíblica? Maravilhoso Deus e poderoso Pai, Senhor. Senhor, viemos, Pai, nesse dia de hoje, ser grato a Ti, Pai, porque mais um dia só nos deu para estar aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, nos encher, Senhor, de alegria de estar aqui Te buscando, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. Obrigado pela Tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Somos gratos, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua salvação, Senhor. Abençoa, meu Pai, essa palavra que vai ser dita, Pai. Aquele também que vai estar trazendo, Senhor, e nos ensinando mais um pouco de Ti, ó Pai. É que eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando você se depara com o texto de Nicodemos, a gente chama o texto de Nicodemos, porque Nicodemos visita Jesus. O que é que vem ao seu coração? Alguém, quando se depara com esse texto, quer compartilhar algo que vem ao seu coração? O que você pensa em primeiro lugar, quando você se depara com esse texto? Meus irmãos, a primeira coisa que a gente pode buscar aí é que Nicodemos, ele tenta fugir do julgamento das pessoas e vai ter um encontro com Jesus para tirar algumas dúvidas. Ele nota em Jesus alguém que veio da parte de Deus. Isso não quer dizer que ele compreende que Jesus é o Salvador e Senhor, que é o próprio Filho de Deus. Mas ele vê ali uma diferença pelas coisas que ele sabe a respeito de Jesus e que ele nota que Jesus tem feito. Como vocês sabem, Jesus tinha uma palavra diferenciada. Os próprios escribas, aqueles que redigiam, eles notaram que Jesus falava não como os demais, mas como alguém que tinha realmente autoridade no seu falar. Isso certamente chama a atenção de Nicodemos. Nicodemos também, sem dúvida nenhuma, ou presenciou, ou ficou sabendo de alguns dos milagres que Jesus operara. E ele notou que para ter esse tipo de procedimento, somente alguém vindo da parte de Deus é que poderia ocorrer. Então quer dizer que este homem, ele chega cobrindo Jesus de elogios, não é verdade ou não?
ele chega chamando de mestre, sendo que ele era o maioral dos fariseus ali, um dos principais, né, dos judeus. E ele agora reconhece, né, que Jesus era diferenciado. Meus irmãos, isso tudo pode parar por aí. E nós vamos conhecer hoje a geração evangélica. A geração evangélica, ela está até aqui hoje. É a geração que ouve falar de Jesus, vê em Jesus alguém muito diferenciado, nota que Jesus realmente tem o poder que ele fala que tem, e cobre Jesus de elogios. Esta é a igreja evangélica contemporânea. Ela vai até isso. Ela nem sequer questiona ainda mais algumas coisas. Hoje nós vemos um pessoal chamado Nação Evangélica, que ela está tão cega, que ela parece um exército, dirigido por alguém que ela não tem nem a certeza de que essa pessoa é de Deus, mas ela obedece em tudo. E se você procurar alguns testemunhos, você vai ver que tem pessoas marchando de acordo com o líder na frente de uma igreja, que está à frente de uma igreja, mas sequer sem saber para onde ir. Então ela vai marchando onde está a tropa. Muitas vezes nós estamos assim. Mas é interessante que esse homem, ele vai além da maioria dos evangélicos de hoje. Porque Jesus, ele vai trazer uma resposta que é um questionamento. A isto respondeu Jesus, versículo 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja bem, não importa o quanto você diz que ama Jesus, não importa o quanto você tem frequentado de culto durante a semana, não importa quão boas são as suas ações lá fora. A pergunta é: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é a grande questão que a igreja hoje não tem sido ensinada sobre ele. Por isso as pessoas hoje sequer têm uma opinião própria a respeito da palavra de Deus. Quando eu falo opinião própria, não é o que ela pensa, mas o que o Espírito lhe dá. Eu quero que você entenda que a grande diferença não é se você congregou em uma igreja evangélica por 50 anos, é se você nasceu de novo. Não é se você tem apreciado o que é pregado na igreja evangélica, o que é cantado, ou no tipo de programação. O que importa é se você realmente nasceu de novo. E agora Nicodemos vai dar o testemunho dele, que ele não entende nada disso. Que quando Jesus fala de um novo nascimento, ele entende que é um nascimento carnal. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele entendeu que era o novo nascimento da carne, como um bebê nasce da carne. Depois da concepção, depois daquele tempo de formação do feto, ele chega ao tempo de nascer. Jesus não está falando dessas coisas carnais, mas sim das coisas espirituais. E ele prossegue dizendo no versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, a palavra e o Espírito, isso pode mudar a vida de um pecador. Além disso, nada pode mudar a vida de um pecador. Meus irmãos, eu queria que você entendesse, porque você precisa se questionar a respeito disso. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O seu prazer está nas coisas celestiais. Os seus olhos estão nas coisas eternas e não nas que são aqui da terra.
São questionamentos que nós devemos fazer, porque a Bíblia nos traz. Um homem que nasce não da carne, mas pela palavra e do Espírito. É um homem que realmente teve um encontro real com o Senhor. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A questão aqui é o novo nascimento, e é o novo nascimento que não pode ser produzido pelo homem. Nós temos o costume, nas nossas igrejas, eu falo aqui das denominações evangélicas, de tentar produzir o novo nascimento. Muitas vezes até forçar a barra para as pessoas levantarem a mão e aceitarem a Jesus. A Bíblia não nos traz isso. A Bíblia nos traz que o novo nascimento é algo produzido pela palavra e pelo Espírito de Deus, e não pela minha própria vontade. Então muitas vezes nós queremos manipular a quantidade de novos nascidos. Eu vou tirar isso aqui, espera aí. Muitas vezes, nós queremos apresentar alguns relatórios eficientes, que a nossa denominação está aumentando, e nós tentamos produzir esses novos nascidos, quase que empurrando cada um deles para dentro do batistério, para que possamos anotar e dizer, essa igreja é uma igreja que tem salvação. Mas a palavra do Senhor volta aqui, ela nos diz, não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. É algo que é entre Deus e o homem em particular. Cada um em particular. É algo que parte dos céus para o homem, não do homem para os céus. O homem está vivendo, e a palavra diz que ele está se deliciando nos seus delitos e pecados. E ele está morto por isso. E a palavra diz, mas pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então é interessante que nós precisamos trazer esse questionamento todos os dias. Quando a palavra diz no versículo 8 sobre o Espírito, ela vai dizer algumas características do Espírito Santo, como ele age na vida de um homem. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus irmãos, o Espírito não é algo manipulado pelo homem também. As pessoas estão tentando promover avivamentos, as pessoas estão tentando promover uma obra dizendo que é do Espírito Santo. Não. Algumas características que eu vou tratar com vocês do próprio Espírito Santo, relacionado a esse versículo número 8. E a primeira característica do Espírito Santo é que ele é soberano. O vento é soberano, porque a comparação aqui é do Espírito Santo com o vento. O homem não pode dizer ao vento onde ele deve ir. O Espírito também não obedece aos critérios humanos e nem pode ser controlado pelo homem. Nós temos que analisar o que nós temos visto. Nós temos que analisar por quê. Porque muitas coisas que são produzidas dentro de um ambiente da igreja, e eu estou chamando a atenção das igrejas evangélicas, porque é aqui que eu tenho que prestar atenção. Eu não tenho que ficar preocupado com os demais, apenas orar, né? Eu tenho que olhar aqui dentro. Você acha que tudo que acontece de estranho é o Espírito? Não. Você acha que tudo que as pessoas dizem que é o Espírito que está fazendo é realmente o Espírito? Não. O vento, ele não pede permissão ao homem para soprar. O vento não pede permissão ao homem. Ele sopra onde ele quer.
ele vai onde ele quer, ele age onde ele quer, ele não pode ser domesticado. E tem muitas coisas dentro da igreja que estão falando que é o Espírito, mas não é. Porque é o homem querendo trazer para a igreja e produzir na igreja algo humano, dizendo e atribuindo que é o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito é soberano, o vento é soberano, o Espírito faz o que ele quer. A salvação não é uma iniciativa humana, mas é uma iniciativa divina. Na verdade, nós não deveríamos falar assim, eu aceitei Jesus. Nós deveríamos falar, Jesus me aceitou. Não é você quem decide isso, é Ele. Não é você que busca Deus, é Ele que te busca. Vimos hoje no texto, Lucas capítulo 19. É Ele que te busca. Antes do mundo existir, Deus já conhecia tudo o que ocorreria e já havia esse plano de salvação em Cristo Jesus, porque o homem iria pecar. Adão e Eva, eles estavam em um lugar que não havia nenhuma condenação, não havia nenhuma interferência ainda do pecado, correto ou não? O homem tinha ali uma livre decisão. Alguns chamam de livre-arbítrio. E o que ele fez? O que ele fez? Pecou. O Senhor o colocou lá. O Senhor fez uma ajudadora idônea. O Senhor plantou um pomar. O Senhor deu a ele a liderança sobre todos os animais. O Senhor disse, olha, você vai cultivar aqui, não havia ainda o labor para trabalho, né? Havia apenas o trabalho. Você só não come dessa árvore aqui. Só isso. Tudo é teu. Tudo é para vocês desfrutarem. Só aqui que você não mexe. O que o homem fez? Olha, o dia que você comer dessa árvore, você morrerá. Aí o diabo vem e fala, olha, você precisa comer dessa árvore, olha como é que ela é bonita. Olha, o dia que você comer, você vai ser igual ao Senhor, conhecedor do bem e do mal. Não, mas o Senhor disse que eu morrerei, a mulher falou. Não, o diabo disse, certamente não morrerás. Então Deus cria tudo. Deus coloca o homem para governar tudo, mas o homem dá ouvido a quem? Ao diabo. E hoje, nós queremos tomar decisões fora da palavra, porque nós achamos que somos espirituais o bastante. Não. Nós precisamos desse vento do Espírito nas nossas vidas. Meus irmãos, o Espírito é soberano e ele age onde ele quiser. A segunda coisa que eu aprendo sobre esse vento, sobre o Espírito, que ele é livre. Ele não se sujeita a imposições do homem. Ele não é governado pelo homem. Ele tem liberdade, ele não precisa pedir permissão para agir. Veja bem, nós estamos acostumados a mandar, correto ou não? Nós gostamos de liderar, de mandar. Nós gostamos de dar ordens. Nós gostamos que as coisas sejam ao nosso jeito, ao nosso modo. Isso tudo é uma dificuldade que nós temos para compreender que o vento, que aqui o Espírito é livre. Nós não comandamos, Ele comanda. Um homem dirigido pelo Espírito, ele vai a lugares que o Espírito leva, não que ele quer ir. E onde o Espírito leva, é que vai ser proveitoso. Ele não tem mais aquela iniciativa. Ele até pode pensar, poxa, eu queria ir para cá, mas o Espírito diz, você vai para cá. Então ele se submete. Porque ele é preso, inclinado ao pecado, mas o Espírito é livre. O vento leva no lugar certo. O Espírito o conduz em segurança. Meus irmãos, o Espírito é livre para agir em quem quer, onde quer, da forma que quer, conforme o seu querer.
Nós precisamos parar de querer tentar manipular, que nós não conseguimos manipular, mas talvez a gente passe a impressão para a igreja que a gente é forte, que o Espírito está mais conosco, porque a gente manipula o Espírito. Não há isso não existe. É Ele quem dá a direção. É Ele quem governa as nossas vidas. Uma vida governada pelo Espírito é algo maravilhoso. Quantas vezes Paulo tinha que ir para um lugar e a palavra veio e diz: não vá no momento. Assim é. Quando Paulo foi a Roma, aquele navio se acabou nas pedras, 280 pessoas estavam a bordo, mas havia uma ordem para Paulo subir naquele navio. Havia um desejo de Cristo Jesus que ele fosse a Roma. Então, como ele estava onde o Espírito o colocara, e na liberdade do Espírito, vamos dizer assim, ele falou: nenhuma morte haverá. Ele chegou a Roma. Por quê? Porque ele era conduzido pelo poder do Espírito Santo. Ser conduzido pelo poder do Espírito Santo é negar a mim mesmo, estar com os ouvidos atentos para ser direcionado por Ele, somente por Ele. E Nicodemos jamais entendeu essas coisas, porque para ele tinha aquela religião judaica, ele estava correto, ele amava a Deus da maneira certa, da maneira dele, da maneira deles, né? Eles colocaram ali mais ou menos 600 leis ali, para regular o povo, e quem estivesse em obediência, estava agradando a Deus. Nós vemos que um extremista muçulmano lá, ele coloca uma bomba em si mesmo, ou então numa criança, manda a criança ir lá e detonar, e diz que vão agradar a Deus. E muitas vezes nós cristãos estamos fazendo pior do que um extremista xiita. Tem pastores que estão matando igrejas, tem denominações que estão matando vidas, porque estão dizendo que são dirigidas pelo Espírito, mas não são, porque o Espírito não contradiz a própria palavra de Deus. Muito pelo contrário, ele vai na mesma direção. A obra da salvação não está no homem, e nem nas mãos do homem, mas nas mãos de Deus. É Deus quem faz as coisas conforme o conselho da sua vontade, e nós temos dificuldade de entender isso, porque nós não aceitamos que alguém governe as nossas vidas. O Espírito Santo não é para você ficar correndo dentro da igreja, o Espírito Santo é para dirigir sua vida, e colocar em você o caráter de Cristo. Correr dentro da igreja e dar cambalhota é fácil, isso é moleza. Eu quero ver sair da porta ali, pagar suas contas em dia, respeitar a esposa, respeitar o esposo, respeitar os filhos, respeitar as autoridades, pagar os impostos, os tributos, como nós aprendemos aqui ontem, ministrado pelo irmão Israel, que nós devemos pagar os nossos tributos. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Não mentir, né? Não ser um idólatra, tudo isso. O vento é livre, o Espírito é livre. Em terceiro lugar que nós podemos aprender aqui, a palavra diz que nós ouvimos o som do vento. O vento tem uma voz. O Espírito Santo é invisível, mas nós podemos ouvir a sua voz. Meus irmãos, quantas vezes você ouviu a voz do Espírito dizendo: não faça isso? Certo ou não? Foi nítido para você? Sim. Ele veio para isso, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos levar em segurança. E Ele fala conosco. Meus irmãos, essa é a voz do próprio Evangelho. O Espírito nunca vai mandar você fazer algo diferente do Evangelho. O Espírito vai concordar totalmente, plenamente com a palavra de Deus. Por isso você pode rejeitar as coisas que as pessoas dizem que são do Espírito, mas que estão em confronto com a própria palavra de Deus.
Você não pode aceitar tudo que eles dizem para você que é do Espírito. Ah, mas o pastor mandou fazer isso. Espera aí, vamos verificar aqui, crente bereano, Atos 17. Eles ouviam Paulo pregar e eles conferiam para ver se era dessa maneira mesmo. Nós não podemos simplesmente aceitar qualquer coisa porque diz um homem que veio do Espírito. Não, o Espírito ele não faz nada contra a sua própria palavra. Quando as ovelhas de Cristo, as que são ovelhas, ouvem a voz do Espírito, elas reconhecem e elas obedecem. Nós precisamos estar dispostos a buscar na palavra, com uma vida de oração e de submissão a Deus, a plenitude do Espírito em nós. Sexta-feira nós aprendemos que nós não nos devemos embriagar com vinho, que traz a devassidão, que traz a imoralidade, mas nós devemos nos embriagar de quem? Do Espírito, ou ser cheios do Espírito Santo. Cantando hinos, falando em salmos, dando tudo graças ao Senhor e nos sujeitando uns aos outros, correto? Essa é a obra do Espírito em nós. A obra do Espírito é colocar a alegria da salvação, uma vida alinhada com Cristo Jesus, e não negar a Cristo através das nossas ações. Meus irmãos, os nossos irmãos morreram, e ainda morrem hoje, por amarem a Cristo. Eu pergunto, isso mexe com você? Isso mexe comigo? Nós estamos querendo o melhor deste mundo, enquanto os cristãos verdadeiros estão esperando ir para sempre morar com Cristo. Eles querem estar para sempre com Cristo. Não é que eles desejam o céu porque o céu é bonito, é que eles querem a presença de Cristo junto delas. Essas pessoas amam a Cristo. A palavra do Senhor diz que o Senhor dará uma coroa a todos os quantos amam a sua vinda. Jesus volta porque eu não vou ter doença, Jesus volta porque eu estou sem dinheiro, Jesus volta porque eu estou brigado com meu filho, Jesus volta. Não, Jesus não é esse escape que você quer para as coisas aqui desse mundo. Você precisa amar a sua volta, você precisa desejar estar com Ele pela eternidade. Um pai que mora longe do filho, então o filho vai visitá-lo, ele conta no dedo, as horas, os dias, os minutos, que o filho vai chegar e vai estar com ele. É uma grande alegria no coração de um pai. Agora imagine você, estar com Cristo pelos séculos dos séculos, é uma alegria no seu coração? Há um desejo no seu coração de estar com Cristo por todo sempre? Ou você nem pensa nisso? Ou nós nem pensamos nisso? O máximo que nós queremos, eu vou viver aqui o melhor e eu quero um dia estar no céu em vez de ir para o inferno. Quer dizer, inferno são trevas, fogo, enxofre, dor, choro e ranger de dente. O céu, o que tem no céu? Alegria, para sempre. Será isso? Não. Eu quero estar com Cristo, eu desejo a Cristo, eu preciso estar com Cristo. Só Cristo pode mudar eternamente a minha vida. Meu irmão, aqueles que eram escravos são libertos, os que estavam mortos recebem vida. O Espírito produz isso. Hoje nós confundimos ser cheio do Espírito com bagunça dentro da igreja. Não, ser cheio do Espírito é passar da morte para a vida. Em quarto lugar, o vento é misterioso. A gente não sabe de onde ele vem, nem de onde ele vai, para onde ele vai. Isso é maravilhoso. Isso é bom a gente entender, porque isso passa além do nosso controle. Isso vai além do que nós podemos pensar e imaginar. Isso transcende tudo que nós podemos entender. E isso é maravilhoso. Meus irmãos, Paulo era um dos homens mais violentos. Lembra da história de Paulo? Diz que ele não apenas tirava as pessoas das suas casas, mas ele
fazia com que elas negassem a sua fé em Cristo Jesus. Diz que ele apoiava e ele ajudava na condenação de pessoas a serem mortas. Aí você fala, como pode Deus salvar um homem? Como pode o Espírito buscar um homem desse tipo? É porque no nosso coração pequeno e maligno, corrupto, nós não entendemos que o Espírito pode transformar o pior dos pecadores em um homem salvo. É um mistério ainda para nós. A gente acredita pela fé, mas a gente não concorda muitas vezes com isso. Como pode um homem como Saulo, Saulo de Tarso, como pode um covarde como Pedro, que falou, olha Jesus, se todos te negarem, eu continuo. E ele negou a Cristo Jesus. Como pode? Só o Espírito pode. Nós não podemos. Meus irmãos, nós não podemos explicar como um homem morto nos seus pecados pode ter a vida eterna. É uma obra poderosa do Espírito Santo. É um vento misterioso. Vai muito além do que nós temos pensado, do que é ser cheio do Espírito Santo, não é verdade? Só aqui em 4 afirmativas que nós fizemos, vai muito além daquilo que nós podemos pensar. Isso deu um nó na cabeça de Nicodemos. Nicodemos falava das coisas naturais e Jesus falava das coisas espirituais. E ele vai além, depois no versículo 9, dizendo, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu é mestre em Israel, tu está na frente, tu está na posição de ensino de Israel e não entende essas coisas? Em verdade, afirmativa, preste atenção, é uma verdade. Nós dizemos, nós, Cristo, Filho, Pai e Espírito Santo, o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos, eu sou um com Deus e sou um com o Espírito Santo. E nós dizemos as coisas que nós vivemos e testificamos, conhecemos. Mas vocês não acreditam, você não acredita. Você é um mestre, mas não acredita nas coisas espirituais. Meus irmãos, vamos trazer isso para o nosso dia hoje. Será que nós cremos que Jesus é realmente o Senhor? O modelo de vida que nós temos, as coisas que nós fazemos, será que mostram que Jesus Cristo é o Senhor? Será que a nossa vida, ela é lida pelo mundo como homens e mulheres que amam a Cristo Jesus? Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como me quereis se eu falar das celestiais? Os mistérios eternos só são compreendidos pelo poder do Espírito Santo. Olha, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Ele estava falando, Nicodemos, de lá que eu vim, lá é o meu trono, eu conheço as coisas lá, mas ninguém que morreu pode trazer para você essa informação. Mas eu vim de lá, eu estou falando toda a verdade para você. Meus irmãos, às vezes nós entramos na igreja com desejo de uma cura, de uma resolução de um problema, de sentir um arrepio. Nós não podemos buscar isso. Nós temos que entrar aqui com o coração quebrantado de adoração ao Senhor. E adorando o Senhor, quem sabe Ele resolve na sua infinita misericórdia derramar a cura, nos mostrar algo especial. Nós precisamos simplesmente nos alegrar em adorar o Senhor. Nossos cultos devem ser cultos de adoração, e não cultos da vitória, culto da bênção, culto de não sei o quê. Tira isso, adore. Nós somos feitos para adorar ao Senhor. O culto é para o Senhor, o culto é adoração a Deus.
E nós precisamos entender isso, que isso deveria nos satisfazer plenamente. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembra quando as pessoas pecaram e o Senhor enviou serpentes que picariam e morreriam? Aí ele viu tudo aquilo, oraram, e o Senhor então mandou que fosse feita uma serpente de bronze, colocada em um determinado lugar, e todos os que olhassem para aquela serpente não morreriam pelo veneno das cobras. Ele está falando que Jesus seria levantado, sim, ele próprio, Jesus, seria levantado. E todos os que depositarem toda a sua confiança nele seriam salvos, teriam um novo nascimento. O novo nascimento não está no homem, está em Cristo Jesus. E nós precisamos confiar toda a nossa vida a Cristo Jesus. Meus irmãos, eu tenho falado que essa igreja precisa pensar que toda pregação deve ter como centro Cristo, e não o homem, e não as coisas do homem, e não a necessidade do homem, e não aquilo que o homem pensa. Todos os cultos aqui, toda palavra que for ministrada no púlpito dessa igreja ou na sala de aula, deve ter Cristo no centro, porque é Cristo que salva, é Cristo que transforma, é Cristo que liberta, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós não podemos ver hoje Cristo em uma cruz, mas pelos olhos da fé nós podemos ver Cristo ali. E nós podemos confiar toda a nossa vida nele. E entender que aquele sacrifício foi perfeito para tirar o pecado daqueles que creem. Meus irmãos, hoje nós estaremos falando disso também à noite. Nós não vamos parar de falar de Cristo Jesus. Nós vamos continuar, se Deus nos permitir ter um culto aqui à noite, falar sobre a grande salvação que há em Cristo Jesus. Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? O que tem atormentado o seu coração? O que tem tomado o seu coração? É o quanto você será vitorioso aqui nessa vida? Ou é o desejo de estar com Cristo? É que os planos que você fez, você está frustrado porque não deram certo até hoje? Ou você está satisfeito em Cristo? E os planos são os seus planos estão em segundo plano agora. Você vai lutar por eles, mas primeiro a prioridade vai ser adorar a Cristo. Isso deve ter tomado o nosso coração, se nós realmente somos salvos em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, somente Cristo Jesus. Atos 4:12, se não me engano. Não há salvação em nenhum outro nome, ou não tem nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. Cristo Jesus. Pedro, diante do questionamento, diante de ameaças para não pregar a Cristo, ele prega Cristo dessa maneira. Não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. O quanto Cristo é valoroso para você. O quanto você ama a obra que o Espírito Santo faz na vida de um novo nascido. O quão é precioso para você estar buscando conhecimento da palavra do Senhor. Isso tudo define, isso tudo vai mostrando se você é ou não um apaixonado pelo Evangelho da Graça, um desesperado pelas coisas dos céus. Onde está a sua visão? Nas coisas desse mundo ou nas coisas dos céus? Este homem, então, ele teve o melhor professor explicando das coisas eternas para ele. Eu sei que no final, quando a morte de Jesus, ele participa ali, de algumas coisas. Eu não sei se há uma resposta de conversão, não me lembro se ele se converteu ou não. A gente até pensa que sim. Mas é uma obra que só Jesus pode fazer. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus possa estar dirigindo as nossas vidas, moldando o nosso caráter, que o nosso caráter realmente expresse aquilo que Jesus tem e o que Jesus espera de nós. Olha, hoje talvez alguns de nós vamos nos reunir com alguém, não é verdade ou não? Domingo, muitos se reúnem em família. Fale de Jesus Cristo. Testemunhe de Jesus Cristo para a sua família. Diga a ela como é precioso
servir a Cristo Jesus. Às vezes essa pessoa está totalmente esperando de você uma palavra e você tem se acanhado de falar com ela. Fale de Cristo. Não perca tempo de futebol, de não sei o quê. Larga a mão disso, não traz nada para nós não. Fale de Cristo. Fale das coisas maravilhosas. Olha que maravilha esse céu, Cristo que fez. Hoje o dia está bonito. Olha, eu quero te falar uma coisa. Foi Deus que fez esse dia para nós. Regozijemo-nos e alegremos nele. Foi Deus que fez para nós. Que a sua vida seja fonte de inspiração para outras pessoas. Que o Espírito Santo possa estar levando você a falar de Cristo Jesus. Amém? Alguma colocação, alguma dúvida, algum questionamento? Irmã Rosilda, vem cá. Irmã Rosilda é nossa intercessora aqui, todo dia ela vem. Às vezes vem até com labirintite, né, irmã Rosilda? Pressão alta, às vezes, né? Vem a pé, ora cedo e vai embora. Então hoje eu vou pedir para que a senhora ore por essa igreja. As crianças vão estar falando hoje? Não? Vamos ficar de pé? Vamos orar junto com a irmã Rosilda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia lindo que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela água que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado pelo pastor que o Senhor nos deu aqui, Senhor, para nos ajudar, nos ensinar através da sua palavra. Obrigado, Pai. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa as crianças. Toma na mão do Senhor. Livra, Senhor, de todos os mal, de todos os perigos. Nos dirige para nossas casas em paz e segurança no Senhor. Nos traz de volta à noite, Senhor, na casa do Senhor, para louvar e te adorar, seu santo nome. Obrigado, Pai. Abençoa aqueles que têm enfermos nos hospitais, Senhor. Toma eles nas mãos do Senhor. Dá graça, visita cada um deles, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Te convido a mais à noite, nós teremos a ceia do Senhor. Então, à noite, culto às 19 horas. Chega mais cedo para a gente orar junto.